Diariamente a gente mostra aqui pessoas presas por tráfico de drogas. Recentemente, a ONU, a Organização das Nações Unidas, eu disse aqui ao longo de vários programas ultimamente, retirou a maconha da lista de drogas consideradas mais perigosas. O Luiz está aqui ao vivo mais uma vez e o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, também o STF também deve, no próximo ano, definir se o porte de drogas para consumo próprio é ou não crime. Quais são os reflexos dessas decisões para a população, Luiz? Olha, Edivaldo, são muitos impactos, uma questão também que traz muita polêmica. Essa nova lei, ela vem de um projeto de lei complementar que tramita há 6 anos no Congresso Nacional. E são várias discussões, inclusive em relação ao álcool, que é uma droga lícita e que traz vários impactos também. Então, são várias discussões em relação a esse assunto. Também é uma possibilidade de tratar o usuário não principalmente de forma criminosa, mas como uma questão de saúde a ser aí inserido, né, no serviço público de saúde, inserido em programas para que acabem saindo aí do mundo das drogas. Eu vou falar mais sobre este assunto com o Dr. Nestor Fidelis, que é presidente da Comissão de Drogas da OAB. Doutor, são muitos impactos previstos, como a gente está dizendo, né? Especialmente em um país em que existe esse grande consumo de maconha, muitas discussões em relação à legalização. Isso deve trazer um impacto significativo, né? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Edivaldo, amigos que nos acompanham em casa. Realmente, essa questão da legalização da maconha é um assunto que necessita ser conversado, dialogado, debatido cientificamente, porque, sem dúvida alguma, que havendo a liberação do consumo de maconha, não somente o uso medicinal, mas o uso recreativo no Brasil, isso haverá de acontecer um grande impacto em toda a sociedade. A maconha, os cientistas comprovam ainda hoje que ela é uma substância química que causa sim dependência. Vemos diariamente, inclusive há poucas semanas atrás, uma celebridade a nível nacional dizer que faz consumo de maconha todos os dias há 25 anos e não se considera viciado. Ou seja, é uma coisa assim um tanto dúbia. Então necessitamos sim enfrentar esse assunto, dialogar com todas as áreas da sociedade, cientificamente, todas as ciências, a fim de que possamos ter um entendimento. Como nós falamos agora há pouco em off, a ONU decidiu, há 2 semanas atrás, retirar a substância, a canabidiol, o THC canabidiol, da lista de substâncias mais perigosas, trazendo ela para uma lista de substâncias mais brandas. Saiu de uma lista na qual está a heroína, por exemplo, e entrou numa lista onde está os opioides. O fato é o seguinte, como morfina, por exemplo. Mas o fato é, essa alteração na ONU, recomendada para todos os países, pode ou não repercutir no Brasil em uma legalização da maconha. É isso que se diz atualmente. Agora, por um lado, doutor, há impactos que podem acontecer em casos de pessoas que precisam, né, para uso medicinal, uma questão de flexibilização desse acesso? Hoje em dia, há muitas pessoas que somente conseguem se tratar, conseguem ter êxito no tratamento médico a partir de laudos médicos, de receituários, que indicam que é necessário a substância da maconha e seus derivados para o tratamento de doenças como a epilepsia. Hoje em dia no Brasil, se a pessoa está nesta situação, basta que ela procure um advogado ou a defensoria pública e estes vão até a justiça requerer que a justiça determine o fornecimento desse medicamento para aquela pessoa que necessite. Mesmo sendo proibido pela Anvisa, nestes casos excepcionais, hoje já existe o uso medicinal de substância derivada da maconha para estes casos. Então, nós percebemos que é muito importante que aconteça o controle, que aconteça um acompanhamento, porque, sem dúvida alguma, a ciência está nos dizendo que o uso de maconha sem controle algum causa, sim, dependência. Inclusive, é porta de entrada para o uso de outras substâncias ainda mais fortes, que podem causar diversas dificuldades na família e na sociedade.
Agora, como a gente começou dizendo, doutor, essa é uma discussão já de 6 anos, né, no Congresso Nacional. O STF deve definir no próximo ano se continua, né, a criminalizar a utilização da maconha, mas ainda falando sobre essa questão de vício, a gente noticia aqui diariamente casos extremos como um recente de um filho que colocou uma faca no pescoço da própria mãe porque queria dinheiro para droga, situações que são provocadas por esse uso, nem sempre de maconha, mas que, como o senhor disse, muitas vezes a maconha é a porta de entrada e pode levar até esses caminhos, né? Por isso é muito grave, por isso precisa ser conversado sem paixões. Todos os ramos da sociedade, profissionais de todas as áreas da ciência, ciências humanas, ciências sociais, ciências médicas, da área da saúde, precisamos conversar sobre isso. Em Mato Grosso, no Brasil, no mundo todo. Sem dúvida alguma que situações extremas que nós vemos foram sim iniciadas, muitas delas, com consumo de drogas mais leves. Há pessoas que usam uma vez uma substância entorpecente e, a partir dali, são diagnosticados com esquizofrenia. Então é muito sério. O uso de uma substância para uma pessoa é diferente do uso da mesma substância para outra pessoa. Então é necessário que os órgãos de saúde trabalhem com controle. É necessário que os órgãos da sociedade civil organizada trabalhem em rede, um apoiando o outro, a fim de que possamos atender quem necessite de tratamento, inclusive. Certo, doutor, é algo que exige, né, muita discussão, que traz essa discussão constante. Edivaldo, eu abro também para você, tem alguma pergunta a fazer para o doutor? Não, o doutor Nestor disse tudo. Nós temos uma legislação, né? A ONU retira da lista, mas a nossa legislação, a nossa lei é que vai determinar. Agora, o doutor Nestor disse uma coisa certa aí. O canabidiol, tem uma criança, por exemplo, com mais de 70 convulsões por dia, passou a se utilizar com autorização de importação, passou a utilizar o canabidiol, baixou para 5, 6, 7. Então, Deus não deixou a maconha para ser queimada, para o cara ficar fumando a maconha. Deixou a maconha entre todas as ervas que nós utilizamos no dia a dia. É isso aí, Luiz. É exatamente isso, Edivaldo. É algo que traz essa necessidade de uma discussão constante, né? Porque não é só algo recreativo envolvido, não é só uma questão de entretenimento. É algo que mexe com muitas vidas, que leva a situações extremas e que traz a necessidade desse entendimento, que muitos agravantes chegam, né, a algo realmente grave a partir dessa porta de entrada. Só quero agradecer ao doutor Nestor Fidelis pelas informações. Doutor, a OAB continua acompanhando tudo isso também e levando essa discussão adiante, sempre com esse acompanhamento a fundo, né, do que pode acontecer caso haja de fato essa legalização, essa descriminalização. Opa! Fugiu a palavra aqui. É difícil mesmo. Caso descriminalize, né, o uso da droga, é algo que tende a trazer ainda mais discussões, inclusive só reforçando o que o senhor disse antes da entrevista também, que houve algumas negativas nessa mesma legislação, alguns termos que foram negados, né, nesses termos. Sem dúvida. Como você bem disse, a OAB Mato Grosso, nessa gestão do nosso presidente Leonardo Campos, está muito comprometida em todas as suas comissões em tratar dos assuntos que envolvem a sociedade e que repercutem na casa das pessoas. E com relação à ONU, nessa alteração do dia 2 deste mês, que tirou a maconha de lista de substância mais grave e colocou na lista mais branda, mas na mesma sessão em que os países votaram e tinham representantes do Brasil, e o Brasil foi contra a tirada da maconha de substâncias mais graves, nesta mesma reunião, na comissão que cuida de narcóticos da ONU, outras 5 proposituras foram rejeitadas. Dentre elas, proposituras que colocavam a maconha como uma substância que não causa tanta dependência. Por 45 votos contra 10, 15 votos, os países decidiram continuar a maconha como sendo uma substância que causa sério risco e a sociedade precisa ter atenção com esse assunto. Muito obrigado, doutor Nestor Fidelis, presidente da Comissão de Drogas da OAB, pelas informações. Então, é isso, Edivaldo. Uma polêmica que continua, discussões que continuam, inclusive no Congresso Nacional, e decisões importantes a serem tomadas no próximo ano, inclusive pelo STF. Eu volto com você.